Amados amigos, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em nossos corações, em nossas vidas. Deus deseja um relacionamento pessoal com cada um de nós. Por isso, ao despertarmos, devemos buscá-lo de imediato. Ao levantarmos, sentarmos à cama, já elevarmos os nossos pensamentos, despojando de toda a natureza humana e nos dirigindo a Ele com fé, com reverência, porque Deus deseja um relacionamento pessoal com cada um de nós. Ele nos fez sua imagem e semelhança, como todos já sabem, muitas das vezes repetimos, porque é sempre bom nos sermos relembrados daquilo que Deus quer que nós façamos e vivamos nos seus ensinos, nos seus estatutos e mandamentos. Como disse, Deus deseja um relacionamento pessoal, pois foi perdido esse relacionamento com Deus, foi perdido lá no Éden, quando a mentira entrou na vida da criatura de Deus. Nós fomos destituídos porque a mentira tomou o campo da verdade. Nós passamos aqui em nosso país alguns anos com a mentira, o engano, o equívoco. Pesquisei aqui na internet e vi 98% dos carros vendidos à época foram resgatados, tomados. Uma infinidade de pessoas compraram outros objetos que um porquê não sei, mas não se vai tomar geladeira, televisão, né? Teve pessoas que até comprou e mudou de lugar porque não podia pagar. Não podiam pagar. Todo mundo tem, mas enganosamente. A mentira estava pairando. A verdade de Deus foi substituída. O que era verdade passou a ser mentira. O que era mentira passou a ser verdade. A verdade de Deus, ela é sempre, em todos os tempos. Como é que o ser humano se perdeu do seu Criador e caiu no pecado? Nós assumimos uma condição natural de sempre querer fugir de Deus, porque a carne, ela opera, a visão, ela opera no nosso ser, nos nossos sentimentos, no nosso espírito, na nossa alma e, consequentemente, no corpo. Por isso é preciso que nós conheçamos a palavra para que possamos fazer essa separação entre espírito, alma e corpo. Não é? Então é preciso nós voltarmos a esse relacionamento de verdade, para que tenhamos esta comunhão pessoal com Deus. O ser humano se perdeu mais uma vez. O Criador, quando caiu no pecado, se afastou totalmente, assumindo o comportamento da pior qualidade, de mentiras, de enganos. Mas Deus quer se relacionar novamente, em intimidade com cada um de nós, e por isso o grande alvo do Senhor Jesus, na pessoa de Deus, na pessoa de Jesus, neste relacionamento, é o nosso coração. Como tem estado o teu coração diante de Deus? Quanto você confia no seu coração? É preciso nós fazermos uma autocrítica. O que é que eu sou diante de Deus? Após a rejeição de Cristo pelos judeus, pelos seus conterrâneos, Jesus envia seus discípulos a uma primeira missão, onde realizam mais milagres do que o que foram realizados na terra natal do Senhor Jesus.
João Batista. João Batista operou divinamente. João Batista se fez presente em todos os momentos da vida, para que o Senhor Deus estivesse realmente mostrando o caminho da verdade e a vida. Como tem estado o teu coração? João Batista foi morto e percebemos um contraste entre a finalização do ministério de João e seus discípulos e a ascensão do ministério de Cristo e dos discípulos diante da oposição das autoridades governamentais. Nós passamos 14 anos sendo perseguidos no secreto, no oculto. Muitos projetos foram lançados. Graças a Deus, havia lá na Câmara Federal e no Senado representantes do Senhor Deus fiéis à palavra e combateram. Além disso, fora desse núcleo, havia um pastor, Silas Malafaia, o único que reuniu pessoas e levou para Brasília para protestar contra a aprovação de projetos contra o cristianismo. Somente ele e o povo a quem ele convocou. É preciso nós nos unirmos e não vivermos como vivemos em nossos dias. Cada igreja parece que tem um Deus. Cada igreja parece que não sabe ou não conhece o que diz a palavra dentro da Bíblia Sagrada. Jesus foi rejeitado, mas Deus nos mostrou o caminho para que nós nos reconciliássemos com Ele através de Jesus Cristo. João Batista morreu, mas Jesus Cristo se acendeu. Jesus Cristo veio para multiplicar e multiplicou pães e peixes e se apresenta como provisionador e pastor do seu povo na multiplicação e andando sobre o mar. Multiplicou os peixes, o pão, andou sobre o mar. E a sua missão foi resgatando almas, e isto foi se multiplicando até aos nossos dias. Jesus é o único intercessor entre Deus e os homens. Jesus é o único que pode te salvar. As bênçãos que recebes não é de João, de Maria, porque eles estão lá no paraíso, aguardando a vinda de Jesus. Eram humanos como nós, e como humanos eles estão lá. Eles não operam mais aqui. Os anjos de Deus é que descem através do Espírito Santo para nos orientar, para nos revelar, para nos mostrar o que devemos fazer nos momentos mais complicados e difíceis. Ainda em Marcos, capítulo 7, versículo de 1 a 4, Marcos explica o contexto por trás dos fatos narrados acerca da importância dada pelas tradições religiosas. Tem um senhor aí que diz no YouTube que ele segue as tradições. Quando o Senhor Jesus veio, que morreu ali no Calvário, ele cumpriu as tradições do Velho Testamento, de adorar a imagem, a escultura, de toda aquela porcaria que tinha ali, que induziam e conduziam a todos para a perdição e para a morte, e direto para o inferno ou para o Hades. Eles continuam, e você cegamente vai como um bode, como qualquer outro animal, e não como um cordeiro. O cordeiro segue a Cristo, o cordeiro de Deus. Vindos de Jerusalém, eles estavam ali para encontrar motivos de desacreditar. Jesus, sendo uma comissão enviada por Deus, mandou para o dia de Pentecostes. Muitos vinham para conhecer Jesus e desafiá-lo. Os discípulos de Jesus estavam desvalorizando a busca pela pureza, segundo a visão deles. Eles realizavam, não é? Eles
realizavam essa purificação não por questões de higiene, mas apenas por cerimônias religiosas, pois durante suas compras, eles acreditavam que tocavam em coisas e pessoas impuras. E não era assim. Quando o Senhor Deus abençoa, as impurezas se vão, os pecados se vão, é uma nova criatura. Os próprios discípulos, porque a finalidade da maioria deles não eram piamente de fé. A fé dos discípulos, se você tiver um pouco mais de cuidado, só veio a acontecer após a ressurreição de Cristo. Aí houve conversão. Pedro negou. João mandou perguntar: quem é este? Pergunta a ele quem é ele, se ele é o verdadeiro Filho de Deus. E o Senhor Jesus respondeu. Diz para ele, mostra a ele o que eu faço. Ninguém, além do Filho de Deus, pode realizar esses milagres, essas coisas maravilhosas que estão acontecendo. Portanto, meu amigo, só Jesus. Só Jesus. Entendeu? Então, tudo que eles faziam com cunhos políticos, porque eles queriam que Jesus fosse o governador. Eles queriam que Jesus fosse o imperador, para que eles tivessem cargos, tivessem isso, como na política aqui, muita gente apoiando o presidente por interesses. Por interesses. Então nós não podemos seguir os interesses materiais, mas os interesses espirituais. Eles queriam usar um padrão moral próprio para julgar a moralidade dos atos de Jesus e desacreditar ele de uma só vez, em busca da pureza, por causa da tradição, que uma religião usa a tradição como comprovação da sua fé. Mas este padrão que eles usavam era algo meramente religioso e criado por eles mesmos. E continua, porque houve a separação, não é? Houve a separação de Deus e do diabo. E o diabo continuou como era. E o povo de Deus foi transformado. Os fariseus são confrontados pelo padrão bíblico. Ainda em Marcos 7, 6 e 7 diz: Jesus aplica Isaías para explicar a hipocrisia da adoração daqueles homens, a imagem, a escultura, a pessoa do imperador. É preciso conhecer a palavra, não é? É preciso conhecer o Jesus que nós pregamos, para que não venhamos a cair. Isaías se trata de uma acusação pública e direta de Jesus, atestando a incoerência destes homens e sua apostasia como os líderes de Israel. É preciso nós conhecermos, para que não venhamos a cair no abismo. Existe uma honra exterior que não era reflexo do coração. E nós temos que ter um coração purificado. Existem orações, adorações inúteis, pois não é apoiada sobre a palavra de Deus. Orações a Maria, a São Judas Tadeu, essas orações não têm valor. Tudo que pedirdes, pedi ao Pai, em nome de Jesus. Pedi, dar-se-vos-á. Um coração sadio conhece o caminho da verdade e a vida. Jesus aplica o texto ao contexto, na atitude deles, para que não continue infringindo, mas nos nossos dias continua, porque eles não aceitam verdadeiramente exterminar com a idolatria, com o pecado e com a morte em que eles conduzem tanta gente.
Nos nossos tempos não, mas algum tempo atrás, quando tinha o dia de um santo qualquer, haveria festas bacanais. Eu lembro, eu era rapazinho, lá em Prazeres tinha barracas até de prostituição, como se fosse motel dos nossos. Naquela época não existia motel, como se fossem os motéis dos nossos dias. Por isso também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, à imundície, para desonrarem os seus corpos entre si. Está em Romanos capítulo 1, versículo 24. Coração sadio diante de Deus. Por isso também Deus os entregou, para que eles vivessem como quisessem. Está também em Romanos 1, 24. Por isso Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, à imundície, para desonrarem seus próprios corpos ou seus corpos entre si. Romanos 1, 24. No Romanos 1, 22 também fala sobre o coração. Ainda em 7, 9 a 13, Jesus explica como ocorre a falsa adoração deles. É falsa, porque eles conhecem a verdade. O livro que eles se dizem reger são livros que nós nos regemos. E estas palavras, esses versículos estão escritos no livro que eles também chamam Bíblia, que deveriam mudar de nome, porque interpretam tudo erradamente. Jesus explica aos seus discípulos de onde vem a verdadeira impureza. Está em 7, 17 e 23. O homem não é vítima do meio. Não existe nada exterior que corrompa o que já é corrompido. Mas o que o homem cria, isso sim, põe para fora a sua corrupção. Então, meus amados irmãos, nós temos que conhecer a verdade, para que a verdade nos liberte. É muito importante conhecermos a palavra de Deus. Irmãos, amigos, o homem não é vítima, como já disse, do meio. Ele mesmo pode se corrigir. O ser humano é por natureza, é por índole, corrupto, invejoso, enganoso, malicioso. Tudo que for de defeito, o homem tem. Mas há um livro que pode corrigir. O ser humano, como ia dizendo, é corrupto por natureza. E o que as circunstâncias fazem é apenas colocar para fora o que já está em seu coração. E não existe coisas externas que apliquem impureza, como no caso. O alvo do agir de Deus é o coração humano. E este deve ser transformado pelos princípios da palavra de Deus. E somente ela tem o poder para satisfazer isso. Não existe nada que possa ser acrescentado à palavra que tenha poder para fazer o que só pela palavra se pode fazer no coração. Se submetendo aos princípios da palavra e não daquilo que meramente é exterior. Assim, a santidade, a pureza se manifesta em nossas vidas, de dentro para fora, porque o coração expressa sentimento, amor, respeito, verdade. Levanta a cabeça, olhe para Deus, não olhe para frente, não olhe para o horizonte, porque tudo que pedires a Ele no céu te será concedido, se pedires em nome do Senhor Jesus. Em 7, 24 a 30, de Jesus recebe a verdadeira adoração de uma mulher de outra nação. Esta mulher, mesmo sem tradições, costumes, religião,
consegue prestar uma verdadeira adoração a Cristo. Ela posiciona o seu coração no lugar correto, reconhece a divindade de Cristo, não despreza as palavras de Cristo. Entenda que é o propósito de Jesus e a importância do povo judeu. E nós hoje fazemos parte deste povo. Nós agora temos duas pátrias. A pátria que nós nascemos e a pátria de Deus. Nós somos judeus agora por graça do Senhor Jesus Cristo. Entenda e compreenda, não se coloque como vítima ou superior com orgulho próprio. Seja humilde. A expressão, o sentimento de que se tiver apenas as migalhas da presença de Deus é suficiente para a sua vida. E mais do que suficiente, podemos dizer. Porque o Deus Todo-Poderoso conhece e sabe do seu potencial para com ele. Jesus é grandioso. Jesus é soberano para nos tirar da morte para a vida. Como temos entendido o nosso coração? Realmente, sabemos quando ele é enganoso em nós, ou nos achamos sempre os donos da razão em tudo. E não devemos ser assim. Há sempre alguém que nos ajuda, nos orientando, nos dando esclarecimento. Buscar um coração de Deus é um coração sadio, robusto, de amor, de fraternidade, de singeleza. Porque o amor de Deus submete-se à palavra de Deus, mesmo que não entenda o princípio daquele momento. Mas ore ao Senhor para Ele te despertar, ou nos despertar e nos orientarmos da correta vontade, única e exclusivamente dele, Deus. Ele iluminará o nosso coração e os nossos caminhos. Temos que confiar na palavra de Deus. Temos que confiar na palavra de Deus, porque o nosso coração vai nos dar as respostas corretas do que Ele quer de cada um de nós. Nos libertarmos para a verdadeira adoração. Mas o objetivo do coração é te enganar e aprisionar em uma falsa adoração. Verdadeiramente, pureza exterior vem de uma adoração interior, de um coração que se submeteu à honra, à glória, à palavra de Deus. Que Deus continue nos abençoando abundantemente, em nome do Senhor Jesus. E os santos dizem amém.